Graça e paz. Quero agradecer a você que permite que eu entre em teu lar através desse vídeo para levar a poderosa mensagem do Evangelho. A introdução do livro de Ezequiel. Das ruínas de Jerusalém surgiu um tempestuoso pregador chamado Ezequiel. Ele estava entre os judeus levado para a Babilônia após a queda de seu país. Ele deixou para trás sua cidade, seu templo, seu lar, mas não deixou a sua fé. Ele anunciava para que qualquer pessoa que o ouvisse durante 22 anos. Ele percorreu as ruas proclamando os dois lados da fé. O lado ruim, converta-se ou consuma-se no fogo. Perdoe-me por ser tão direto, mas Ezequiel era assim. O lado bom, vire-se e aprenda. Deus tem um grande plano para seu povo, uma grande cidade. A justiça reinará e a adoração será restaurada. A cidade de Deus é eterna, diferente de Jerusalém. Quem estará na cidade de Deus? Ezequiel responde com as palavras finais do seu livro: o Senhor está ali. Das ruínas surgiu Ezequiel. Das ruínas veio a promessa, das ruínas veio a esperança. Sua vida está em ruína? Olhe à frente e em direção à cidade de Deus. O Senhor está ali. Ezequiel, um sacerdote que alcançou o favor de Deus, sofreu por causa do pecado da nação inteira. No exílio, ele pregou aos judeus cativos. Observe, Deus nos comissiona para que possamos mostrar o seu amor àqueles que nos rodeiam. Medite, o que nós queremos é alívio. Queremos que nossos problemas ou nossa dor de cabeça simplesmente vá embora. E a mensagem bíblica de descanso, e que o seu alívio poderá vir do poder que você recebe quando aceita seu sofrimento. Seu alívio poderá vir da força que você desenvolve ao servir apesar do sofrimento. Lembre-se, Jesus disse-lhe: tomai sobre vós o meu jugo, sofrimento, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Se você está desnorteado, atormentado, enfraquecido ou exaurido, enquanto tenta percorrer os caminhos da vida, faça uma pausa, pare, descanso. Você encontrará um lugar tranquilo à sua espera, quando aceitar aquilo que não pode mudar e quando se vir a mesma pessoa que contribui para a sua dor. Sua vida é encorajadora? As dificuldades são inevitáveis? Deus colocou onde você poderá ajudar outros. Encoraje os que têm a mesma enfermidade que você. Compartilhe Cristo com aqueles que também passaram pela experiência de perder alguém querido. Conheça outras pessoas que estão recuperadas de um problema que você já enfrentou e compartilhe com elas aquilo que lhe ajudou. Pregar é não ter uma resposta. Isaías 6, 9, 12. Louvado seja Deus. O jugo de Jesus é suave e humilde. Então ele mandou que nós aprendêssemos com eles, meus amados irmãos. Amados irmãos, nós vemos que no longo da história da Bíblia Sagrada, sobre os profetas, sobre os grandes homens de Deus, sobre apóstolos, discípulos, sobre o próprio Jesus. Estes homens de fé, estes homens que enfrentaram grandes problemas, esses homens que tiveram
dores de cabeças no contexto, homens que foram perseguidos, homens que foram rejeitados, homens que foram humilhados, homens que passaram por diversas batalhas, homens que enfrentaram o deserto, homens que enfrentaram multidões ao seu redor, mas jamais perderam a fé, jamais perderam a esperança, jamais deixaram de crer no poder de Deus, jamais deixaram de pregar a palavra do Senhor. O exemplo é o próprio Jesus, e quantas vezes foi humilhado, e quantas vezes foi rejeitado, foi até vítima de apedrejamento por pregar o evangelho do reino, mas escapou, e ao final morreu na cruz por todos nós, ao final foi condenado a morrer no madeiro como malfeitor, a pagar um preço alto, a pagar uma dívida que não era dele, que era sua e que era minha, mas ainda hoje continua a mesma forma, a rejeição à palavra do Senhor, a rejeição ao amor de Deus, a rejeição a seu Filho Jesus, onde muitos não querem tomar a sua cruz e seguir levando, onde muitos querem abandonar a sua cruz, onde muitos já perderam a fé, onde muitos já não creem no Deus Altíssimo, onde muitos já não respeitam os estatutos da Bíblia Sagrada, onde muitos querem fazer da casa de Deus casa de baderna, comércio da fé, onde muitos já não querem mais pregar o evangelho genuíno da salvação, de arrependimento, de convenção de alma, de dor e sofrimento, querem pregar um evangelho de anátema, um evangelho de aproba, um evangelho de facilidade. Não, evangelho não é isso, evangelho é de sofrimento. Evangelho, meus amados irmãos, é de renúncia de pecado, é de aliança, de pacto com Deus. E as pessoas hoje não querem mais viver o evangelho da paz, da graça, do amor, do perdão. Querem pregar um outro tipo de evangelho que não agradam a Deus, que não é o evangelho que mandou pregar Jesus Cristo. E aqueles que pregam o evangelho da paz, da verdade, da justiça, do convencimento, da renúncia de pecado, são perseguidos por os novos falsos evangelistas, pelos novos falsos pregadores, que pregam facilidade, que pregam que não é pecado, que não tem nada a ver, que pregam doutrina diabólica, que deixam o pecado entrar na sua igreja, o mundanismo pecaminoso nas suas igrejas, em vez de pregar contra o pecado, estão abraçando o pecado. E esses que pregam contra esses são perseguidos, são odiados, são chamados de santarrões, de cafonas, de crentinhos. Mas a verdade é que o lugar é santo. E para entrar naquele lugar, meus amados irmãos, tem que ter santidade. Para entrar na Jerusalém celestial, você precisa estar com as vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, lavadas no sangue do Cordeiro. Você tem que ser um crente remido. Você tem que ser um crente de coração limpo e mão pura. Ou de mão limpa e coração puro. Porque do contrário, você não vai conseguir entrar na Jerusalém celeste. Do contrário, você não vai poder ter um encontro com Jesus. Do contrário, você não vai ter a morada celeste. Você vai ter um lugar de dor, de sofrimento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Porque do contrário, você vai andando de uma porta para uma porta larga, onde você irá entrar e irá sofrer para sempre. Prega o evangelho da justiça, prega o evangelho do amor, prega o evangelho de convenção, de arrependimento. Não pregue esse evangelho frajuto, fracassado, de doutrinas errôneas, de engano, de idolatria, de feitiçaria, de mentira. Não. Prega o evangelho da Bíblia Sagrada, o qual mandou Jesus pregar, para que haja conversão de almas, para que as pessoas se arrependam e se entreguem nas mãos do Senhor Jesus, as suas vidas, os seus filhos, sua família. É isso que é ser um evangelho. Isso é que é ser profeta. Como o profeta Ezequiel, como o profeta João Batista, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, como o profeta Joana, como o profeta Joel e tantos outros profetas, Micaías, ou Miqueias, Abacuques, louvado seja o nome do Senhor, como os discípulos de Jesus, homens que sofreram, homens que deram a sua própria vida, que morreram, tiveram mortes terríveis, outros morreram à espada, outros crucificados caíram para baixo. E tantos outros cristãos na nossa época, meus amados, que foram queimados na fogueira da Inquisição, outros foram partidos ao meio por serra, outros jogados em caldeirões ardentes com óleo, como o caso de João, foi lançado num tacho
de azeite quente, mas glória a Deus saiu ilícito. Sofreram pelo Evangelho, aceitaram a dor, mas jamais negaram a sua fé. Jamais se apostataram, jamais deixaram a sua cruz, seguiram adiante, pregando a palavra, falando de Jesus, anunciando que Jesus salvava, que Jesus libertava, que Jesus curava, que Jesus era o libertador. É assim que temos que ser, igreja. Você também foi escolhido por Deus para fazer isso. Não tenha medo de perder a sua vida, porque aquele que tem medo de perder a sua vida, o perderá. Mas aquele que ganha, mas aquele que perde a sua vida por amor do Evangelho, por amor de Jesus, esse ganhará a vida eterna. Porque melhor é morrer por Cristo, melhor é morrer com Cristo do que morrer sem Cristo, do que morrer por uma causa que não é do Evangelho. E muitos têm morrido por uma causa que não é do Evangelho. Muitos não querem morrer por Jesus, que morreu por eles na cruz do Calvário. Não. Preferem morrer pelas coisas que lhe agradam, pelo mundo, mas não morre por Jesus. Não prega o Evangelho, não anuncia o amor de Jesus. Muitos falam das coisas que o mundo lhe oferece, aplaude as porqueiras que o mundo lhe mostra, mas não aplaude a Jesus, não abraçam a Jesus, abraçam o pecado, abraçam tudo que não presta, mas recusa a salvação que veio de Cristo Jesus. Não quer renunciar ao seu pecado, não quer divorciar do pecado, quer continuar junto com o pecado, correndo o risco de ir para o abismo, mas continua assim, dessa forma. Igreja do Senhor, temos que pregar a verdade, temos que nos santificar, igreja, porque o Senhor Jesus disse, a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo, às vezes as coisas passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você não pode ser mais aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa truculenta, aquela pessoa do passado. Não, você é nova criatura, você já desceu as águas batismais, já morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que ficar remoendo o passado? Para que ficar olhando para o Egito? Para que lembrar das coisas, das cebolas que lá comias tu? Se hoje tu tens liberdade? Será que você esqueceu do cativeiro onde você estava preso? Humilhado, sofrendo, nas mãos do faraó, que é o inimigo. O Egito que representa o mundo onde você estava sofrendo. À beira da morte. Condenado à eternidade. Na eternidade a passar a escuridão eterna. Você esqueceu que hoje você tem liberdade por meio de Cristo Jesus, que te libertou na cruz do Calvário, ao morrer por ti? Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, igreja, renuncie ao pecado, renuncie ao mundo e suas bandejas, renuncie às práticas pecaminosas, santifique-se, purifique-se, viva uma vida de comunhão com Deus, uma aliança com o Senhor, e viva em paz com teus irmãos. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus, tenha a mente de Cristo, brilhe como a luz de Cristo. Seja luz em meio às trevas, seja sal para salgar esse mundo sem sabor, esse mundo que não conhece a palavra de Deus. Seja um pregador, um missionário, um adorador do Senhor Jesus, porque para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos escolheu. Não é para ficarmos brincando de ser crente, não é para ficar discutindo quem prega melhor, quem louva melhor, quem sabe mais, quem sabe menos. Não, isso não é evangelho. Evangelho é pregar a palavra genuína para a conversão das almas, mostrar o reino do céu a elas e levar elas até a Jesus através da palavra. Mostrar o inferno através da palavra, porque muitos já não pregam contra o inferno, muitos já não pregam a respeito do inferno, tem medo de pregar, medo de perder a alma, mas tem que pregar a realidade, porque o inferno real, o inferno existe, e é para lá que o inimigo quer levar muitos crentes, e está conseguindo levar, porque muitos cristãos já têm perdido a fé, já têm duvidado do Senhor, já têm voltado para o mesmo lamaçal de onde saiu, renunciando ao Senhor Jesus, e abraçando ao pecado. Mas você não nasceu para isso, você nasceu para adorar e servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, abrace a justiça, abrace o Evangelho da cruz, abrace o Evangelho de sofrimento, porque grande é teu galardão. E o Senhor te receberá no céu de glória, com muito prazer, e virá bem-vindo, filho do meu Pai. Essa é a verdade. Vamos abraçar o Evangelho da luz, da paz e da justiça. Vamos fazer aquilo que mandou o Mestre Jesus.
e vamos renunciar ao mundo de pecado, de dor e de angústia. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para que o YouTube te notifique assim que eu colocar novos vídeos. Seja missionário junto comigo, compartilhando esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhecer, para seus amigos, seus irmãos, seus pais, seus familiares. E vamos evangelizar os 4 cantos da terra. Que a paz do Senhor reine em teu coração. Que as palmas louvem e engrandeça aquele que vive para sempre. Jesus Cristo de Nazaré, o único Salvador, aquele que tem vida eterna e vida com abundância para você. Aquele que nos prometeu buscar para estarmos com Ele na glória celeste. Lembre-se, Jesus está voltando e não tarda em chegar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que breve as trombetas soará e virá do céu o Rei da Glória, com milhares de anjos, para buscar a mim e a você, seus filhos amados. Aquele que persevera na fé, aquele que não apostatar da fé, aquele que continuar servindo ao Senhor, entrará com Ele na glória eterna. Deus abençoe a tua vida uma vez mais em nome de Jesus. Shalom Adonai.